Bem-vindo ao AdatoCast, o podcast do Grupo Adato. Aqui a gente fala de inovação e construção, desde estruturas metálicas até soluções em alumínio, aço inox e muito mais. Fique com a gente e descubra como o Grupo Adato está redefinindo o mundo da construção. Bem-vindo a mais um AdatoCast, o podcast que a gente vem aqui para tirar as dúvidas de quem está construindo sua residência, seu comércio, sua empresa. E hoje nós estamos trazendo o Dimitri, que é um arquiteto, que trabalha aqui com a gente também no Grupo Adato, que está trazendo umas novidades no ramo da construção civil. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente das construções sustentáveis, das construções com menos desperdício. Vamos lá, Dimitri, bom dia. Bom dia, Silvio, tudo bom? Obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Obrigado pelo convite. E eu queria saber o que você tem de novidade aí na construção civil. É um assunto que a gente gosta pouco, né? Só um pouquinho. Eu acho assim, quando a gente começa a falar de inovação, eu acho que é importante a gente entender o que significa inovação para a gente, principalmente no setor da construção civil, né? É uma dificuldade um pouco grande que eu tinha em tentar entender qual que era a diferença entre inovação e tendência, né? Algumas coisas entram no mercado em forma de tendência e algumas coisas entram no mercado com uma ideia nova, realmente com o intuito de resolver um problema que está vigente no mercado. Então eu entendo que a inovação ela serve para resolver um problema de um cliente. Resolver o problema do custo do cliente, de alguma coisa que esteja passando do valor inicialmente previsto, alguma coisa que esteja resolvendo o problema relacionado a prazo, alguma coisa que resolva um problema que o cliente está tendo no decorrer do processo construtivo. É claro que existem alguns materiais que surgem no mercado, mas não necessariamente resolvem o problema que o cliente tem no canteiro de obras, né? Então a gente vai tentar focar nessas inovações, né? Acho que o primeiro ponto, acho que o ponto de partida para a gente entender quais são as inovações é ter uma análise do mercado atual e como que é o setor da construção hoje, como que a gente constrói hoje. E por incrível que pareça, é um dado assim que poucas pessoas têm essa noção, mas hoje a gente constrói, se você pegar qualquer casa que está sendo construída hoje, ela é muito parecida com uma residência que era construída há 100 anos atrás. Então se você pegar uma casa de 100 anos atrás na cidade, provavelmente em alguns bairros tem, ela é muito parecida com uma casa que é construída hoje em dia. Então, assim, ela vai ter uma porta de madeira, ela vai ter tijolo, chapisco, reboco, pilar, viga de concreto armado, ela vai ter um contrapiso, ela vai ter esquadria metálica, ela vai ter um forro de madeira, ela vai ter uma cobertura. Então, por mais que hoje a gente tenha alguns materiais que foram introduzidos nessa execução, nessa execução de obra, ainda a gente está muito apegado às raízes construtivas, né? Eu acho que se deve por dois pontos. Primeiro, eu acho que ainda existe um certo receio por parte do cliente de você tentar inovar, de você tentar colocar um produto novo. As pessoas ainda têm um certo preconceito. E por outro lado, que é o que a gente vivencia hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. Eu acho que é muito difícil você conseguir encontrar profissionais que consigam executar os trabalhos que a gente está propondo, os serviços e os materiais que a gente está tentando colocar no mercado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sente muito hoje aqui na fábrica, né? Embora a questão da inovação seja muito presente aqui no Grupo Adato, a gente tem bastante essa liberdade de trazer materiais, o pessoal dá muita atenção para a gente consegue trazer profissionais do ramo, sim, trazendo soluções sensacionais, muito bacanas. A gente ainda tem esses dois pontos que a gente tem que trabalhar, tanto por parte de aceitação dos clientes, como por parte também do preparo e da mão de obra, que eu acho que são as coisas que mais barram a implementação dessas soluções no processo executivo. Então, assim, só para a gente ter É claro que paralelo a isso, muita coisa mudou, né? Então, por exemplo, a gente tem processos construtivos hoje que são um pouco diferentes do que são esses executados, né? Então, a gente tem, por exemplo, a alvenaria estrutural, que já tem um certo tempo, mas ainda é muito utilizado, principalmente na parte comercial, de prédios. Ela gera resultados muito positivos em termos de racionamento de material, agilidade no processo construtivo.
Os próprios pré-moldados de concreto também, a gente está vendo bastante obra na cidade, é um processo muito rápido, as peças vêm prontas, isso otimiza muito o processo, diminui custo, diminui o prazo da obra, isso é muito interessante também. E a gente também tem o steel frame, né? O steel frame ele é um processo muito bacana, é uma solução muito legal, eu gosto muito. Até um tempo atrás ele era feito de uma determinada forma que hoje foi simplificada. Antes o pessoal utilizava, só para eu mostrar aqui, esse aqui é um perfil de steel frame, tá? Então ele é um perfil um pouco mais robusto, feito em aço galvanizado, tá? E ele tem uma função estrutural também. Há um tempo atrás, como é que era feito, né? Você tinha um perfil de steel frame, você tinha as membranas hidrofugantes, e aí você tinha uma placa USB, que era uma placa de madeira, depois por cima dela você tinha uma chapa cimentícia, e depois você vinha com os base coats, as massas, esse tipo de coisa. Hoje a gente tem uma placa que se chama Glass Rock, que é tipo um gesso que tem uma película de proteção que pode ser usada em área externa, que já otimizou muito esse processo. Então o Glass Rock ele já pode ser colocado diretamente em cima do steel frame, aí do lado de dentro você tem o gesso acartonado, e isso agilizou muito o processo também. Glass Rock é usado na área externa. O Glass Rock ele é uma placa de gesso específica para a área externa, isso. Ele precisa receber um tratamento posterior, que é o base coat, que a gente fala, que é tipo de uma argamassa que protege ele e dá todas as garantias que o fabricante oferece, né? Que é uma coisa importante também. Quando a gente coloca um sistema construtivo diferente, é importante e básico a gente seguir as normas. Sim. Então existe uma infinidade de normas que a gente precisa consultar e ver se o processo está sendo feito de acordo com aquilo, para dar garantia para o cliente, até por questão de segurança. Então, assim, também existe muito de alguns profissionais entram no mercado dizendo que trabalham com esse tipo de sistema e não estão de acordo com a norma. Isso acaba gerando patologia, problema e acaba muitas vezes denegrindo o próprio sistema construtivo. Quer dizer, fala que o sistema não é ruim. Não é ruim, ele foi mal feito, mal executado. Ele foi mal executado. E aí, muitas vezes, quando a gente olha num condomínio ou a gente vê uma obra sendo feita de uma maneira diferente, é claro que chama atenção, né? A gente quer ver como que foi feito, quais foram as soluções, e quando a gente vê que o resultado depois não ficou legal, nós somos críticos em relação a isso, mas muitas vezes não foi respeitado todas as etapas, todas as normas, todas a sequência de execução, às vezes por causa do empreiteiro, às vezes por causa do cliente. Às vezes por falta de desconhecimento. Às vezes por falta de conhecimento. Então, assim, é uma coisa que acontece muito e às vezes acaba corroborando também para que o cliente fique um pé atrás. Poxa, mas eu vi uma obra de steel frame e não ficou legal. Mas ela não sabe que foi feita da maneira errada. Sim. Mas em todo caso, eu acho que o steel frame é uma solução muito bacana. Eu ainda tenho algumas críticas em relação ao steel frame. Eu acho assim, ela ajuda muito, mas ela não resolve muito o problema eu ainda tenho que levar o material para a obra, eu ainda tenho que levar o instalador para a obra, eu tenho que levar o eletricista para a obra, eu tenho que levar o encanador para a obra. Uma opção, que é algo que até a gente elaborou aqui, que é a construção modular, por outro lado, ela trabalha com um processo mais industrializado de construção. Então, a construção modular é uma construção que o pessoal fala que é off-site, né? Ela é feita fora do canteiro de obras, ela é feita num espaço controlado, um espaço coberto, independente do clima, do tempo, da temperatura. Se chover, a gente consegue executar essa obra dentro desse espaço e ela sai já modular para transporte, ela já sai pronta para você chegar na obra e colocar. Só que quando você vai para um tipo de construção como esse, você precisa trabalhar com produtos mais industrializados, produtos mais finalizados. Para isso a gente tem algumas empresas, né, que também têm uma linha de produtos que trabalham junto com esse sistema, né? Até mesmo com light wall, com construção modular. A gente pode citar os painéis termoacústicos, que é um material muito legal. Eu acho que tem o pessoal da Sul Metais que faz, tem o pessoal da Dânica que faz, o pessoal da ArcelorMittal que faz, a Termoiso também. São painéis com fechamento ou em EPS ou em PIR, que eles têm o acabamento dos dois lados e você pode usar tanto como vedação de ambientes, como fachada. E são materiais que vêm prontos, né? Então a gente tem uma estrutura já montada e ele só vem, ele só precisa colocar. Você não tem que ter um profissional assentando, colocando, perdendo um baita de um tempo.
E essa estrutura que vem pronta que você fala, que seria? É uma estrutura em aço carbono. Essa estrutura, ela pode ser em aço galvanizado e ela também pode ser em aço carbono. A gente costuma trabalhar aqui com aço carbono por causa da facilidade e por causa da resistência. A gente vê que o aço carbono ele consegue vencer vãos maiores, ele consegue uma estabilidade que a gente acredita ser interessante, principalmente para a fase de transporte, e ele atende tudo que a gente precisa e a gente ainda tem a facilidade de ter uma mão de obra específica já para isso, com um know-how específico para executar esse tipo de projeto. Quando a gente traz materiais diferenciados, por exemplo, o painel isotérmico, a gente sempre tem o acompanhamento do pessoal da fábrica, né? Sim. Então eles vêm, dão treinamento pra gente, dão assessoria pra gente, e é muito legal trocar essa figurinha com eles, é muito legal aos poucos ir colocando isso no mercado também. Eu vi que a gente que tem um projeto agora da Lightwall. Explica pra gente o que seria esse material da Lightwall, o que é, onde ele entra aí. Aliás, eu queria agradecer o pessoal da Lightwall, a gente fez um curso em Campinas na semana passada. Legal. Foi um curso que a gente realmente pôs a mão na massa, a gente conseguiu acompanhar toda a execução, a gente conseguiu identificar diversas coisinhas que de longe não dá. A gente pegou os catálogos, vimos vídeos, estudamos o material, mas na hora que põe a mão na massa, realmente a gente consegue ver alguns detalhezinhos, algumas coisas que a gente não tinha previsto. Então queria agradecer o pessoal da Lightwall que Estão dando um super apoio. estão dando um super apoio, o pessoal é sensacional, é um produto muito bacana. A Lightwall é o seguinte, são painéis modulares, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, esse aqui é um pedaço do painel, né? A gente tem chapa cimentícia por dentro e por fora, e o miolo a gente tem EPS com um tipo de aditivo, né? O EPS ele tem a função termoacústica e a placa cimentícia também tem a função estrutural. Esse painel ele é autoportante. Ele mede 60 centímetros de largura e ele tem medidas, acho que é 2,5 e 3 metros. Tem encaixe macho e fêmea, então as peças vão encaixando uma na outra. E ele, como ele é autoportante, ele pode ser usado em verga e contra-verga de porta, janela, você pode usar para fazer piso, laje. Ele é um material muito versátil, vale a pena pessoal que está assistindo. Fechamento de parede, área interna e área externa, você pode fazer qualquer tipo de fixação de peso, armário. O pessoal coloca peso lá na fábrica para ver a resistência, ele tem muita resistência, é um painel muito versátil, chega pronto na obra. Tá? Então a montagem é muito simples, a vedação dele, o tratamento das juntas também é muito simples, é um material muito bacana, vale a pena a pesquisa, ele está entrando no mercado agora, a gente está estudando ele já faz mais ou menos aí, acho que 1 ano, mais ou menos, agora ele está realmente aparecendo nas obras, e é um produto muito legal, um produto muito bacana, e a gente confia muito nele e aposta bastante nele também. Eu consigo mesclar nele a estrutura metálica e o painel de fechamento sendo Lightwall. Sim. Ele pode ser, você pode construir uma casa usando só o painel, né? Só que para situações onde você tem um esforço da estrutura muito grande ou um vão muito grande, ou para vários pavimentos, uma excelente opção nesse sistema construtivo é a estrutura metálica. Tá? Então nós trabalharíamos com pilares e vigas e terças e apoios em estrutura metálica, e os fechamentos, tanto o fechamento de parede como de laje de piso também, a gente pode usar o Lightwall. Essa compatibilização é muito simples, essas fixações são muito simples, só que precisam ser pensadas antes, que eu acho que é o mais difícil. Antes de estar na obra. Antes de estar na obra. Na verdade, o projeto ele já tem que ser realizado e elaborado pensando mais ou menos nesse tipo de sistema. É claro que a gente consegue pegar um projeto convencional e adaptar, mas se o projeto já foi feito, já vem de fábrica já com esse conceito, para a gente é muito mais fácil e tem muito a ganhar isso no canteiro de obra. O arquiteto precisa ter alguma formação diferente para fazer um projeto desse, ou ele trabalha junto com um estrutural? Como é que funciona isso aí? Para o cliente entender o que é feito, como é que eu faço? Eu tenho que procurar um arquiteto específico? Tem alguém já... Sim. A fábrica ela está sempre focada em munir a gente com a maior quantidade de informações. Tá? Tem muito material na internet que explica sobre o produto. Eu acho que dificilmente o arquiteto vai ter, ou o arquiteto, ou o especificador vai ter dificuldades na hora de
de indicar esse tipo de produto, tá? A gente tem muita informação hoje em dia, o próprio pessoal da fábrica sempre esteve super disponível para falar com a gente em todas as nossas dúvidas, acho que não vai ser diferente com qualquer tipo de profissional. Ele consegue se adaptar a qualquer tipo de projeto, dificilmente você vai ter um projeto que ele não consegue entrar, qualquer tipo de projeto. E a fábrica está sempre disponível, ou trazendo equipe para cá, ou convidando o profissional para fazer um curso, ou uma visita na fábrica, ou com um representante. Então, assim, o pessoal é super atencioso. Eu consigo dar acabamento nele como? Eu consigo pintura, eu consigo fazer... Eu quero pôr uma parede, um acabamento de porcelanato, um amadeirado, eu consigo fazer isso. Agora a gente tá acompanhando as obras já terminadas, né? Porque eles implementaram o material no mercado, o pessoal começou a utilizar e agora a gente está vendo já o resultado. Eu, particularmente, gosto muito desse acabamento dele, dessa carinha, dessa placa cimentícia. É uma coisa que eu gosto muito. Tem uma tendência muito grande também do cimento queimado, que o pessoal usa bastante, então ele se aproxima muito disso. Até mesmo o tratamento das juntas, né, que o pessoal costuma fazer com PU, ou PU preto, PU cinza, PU branco, dá uma cara muito legal, então eu gosto muito dele desse jeito. Mas ele é um material que ele aceita qualquer tipo de revestimento, seja ele pintura, revestimento cerâmico, porcelanato, textura, crepe. Claro que para áreas externas, o tratamento da superfície é um pouco diferente. Então a gente tem que passar alguns fundos que promovem a aderência dessa massa acrílica externa, se for no caso externo, de uma textura, de um crepe. E na parte de dentro a gente também tem os tratamentos da junta, se você for usar uma pintura, uma tinta normal, uma tinta esmalte, se você for colocar um revestimento. Mas a princípio ele funciona como uma parede convencional. Qualquer coisa que você faz numa parede convencional, você consegue fazer num painel desse. E tem até algumas coisas que você consegue fazer no painel e não consegue fazer numa parede convencional. Então é um material muito bacana, vale a pesquisa. A gente está fazendo uma parceria com eles agora, a gente está começando a treinar nossa mão de obra para executar as obras com esse tipo de material, o resultado tem sido muito positivo. Legal. Obrigado, Dimitri, aí, pela trazer para a gente as novidades aí do mundo da construção civil. Obrigado pelo convite. Viu, né? E eu queria convidar você, a hora que você tiver uma obra em andamento, algum projeto que a gente possa mostrar, trazer para a gente aí para... Vamos mostrar sim, com certeza. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse AdatoCast, trazendo as novidades aí, trazendo as dúvidas que a gente tem quando a gente vai construir a nossa casa, empresa, comércio. Obrigado.